Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Habib Jankowski e eu faço parte da turma 6L de empreendedorismo. Meu grupo é o Grupo E, Ecoembalagens EasyWeed. Qual a necessidade do produto? Os modelos de embalagem mais comuns atualmente são, sem sombra de dúvidas, as de plástico. E eles demoram muito para se decompor, se acumulam nos oceanos e consomem petróleo em sua produção. O oceano de plástico não é apenas uma expressão metafórica. A cada dia que passa, a quantidade de plástico nos mares aumenta significativamente. E o grande problema é que o microplástico é tão abundante que acabou se tornando parte do ecossistema. Plânctons e pequenos crustáceos se alimentam deles, se intoxicam e, consequentemente, intoxicam os seus predadores. E o processo vai se repetindo até chegar aos grandes peixes, como o atum, por exemplo, e, finalmente, chega no humano. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico que demora centenas de anos para se decompor na natureza. Já existem diversos tipos de embalagens sustentáveis, feitas com papel reciclado, plásticos biodegradáveis e modelos inusitados, como a base de alga, como o caso do nosso trabalho. Mas são consideradas embalagens sustentáveis, principalmente as feitas de materiais orgânicos ou recicláveis, que não demandem muita energia e recurso natural em sua produção e que, após o seu descarte, tenham um impacto ambiental reduzido, podendo ser medido por meio da avaliação do ciclo de vida, o ACV, de um produto. No caso de nossa embalagem, por ser feita à base de alga, ela tem um tempo estimado de 2 meses de decomposição, então ela entra como uma embalagem sustentável. Tendências ecológicas de empresas e consumidores. Então, para obtermos um melhor entendimento a respeito tanto da posição de consumidores e de empresas em relação ao consumo consciente no que se refere às práticas eco-friendly, nós criamos 2 questionários, um direcionado às pessoas físicas e outro direcionado a empresas. Analisando os resultados de ambos os questionários, podemos concluir que tanto pessoas quanto empresas reconhecem a questão problemática da produção de lixo em excesso e a importância de aderirem a uma prática de consumo ecológica. Ambos dizem estarem dispostos a consumir produtos sustentáveis sob a condição de que não haja uma perda de qualidade. É possível observar também que ainda há uma certa resistência por parte de consumidores em relação à questão do preço. Algumas pessoas não estão dispostas a pagar mais em prol de um produto biodegradável e consideram o preço de um produto como sendo o fator determinante da compra. Então agora, alguns exemplos de ecoembalagens. A produção de embalagens ecológicas, biodegradáveis e sustentáveis já permeia o mundo há algum tempo, tanto nacional quanto internacional. Empresas como EcoCraft do Reino Unido não só produzem suas embalagens a partir de materiais biodegradáveis e recicláveis, tendo foco principalmente no papel reciclado, como também adere à produção de energia e captação de água a partir dos meios ecológicos, como painéis solares e captadores de águas de chuva. Em relação a embalagens biodegradáveis produzidas a partir de algas, a startup inglesa Skipping Rocks Lab se especializa na produção de uma embalagem sustentável a partir de elementos naturais. Eles criaram a Uhu, uma película gelatinosa feita a partir do extrato natural das algas marinhas, que forma uma cápsula maleável ao redor do liquidoque. Não só é comestível, como possui um tempo de biodegradação de 4 a 6 semanas, eliminando a necessidade de garrafas e copos plásticos. As embalagens são criadas a partir da demanda do cliente, de maneira que o formato, largura e espessura são escolhidos pelo próprio cliente, baseado em modelos pré-estabelecidos. Então, nossas embalagens são feitas à base de alga e por isso são biodegradáveis e não agridem o meio ambiente. E aqui nesse slide nós temos uma imagem, embora ela esteja um pouco crua, ela é ilustrativa. É uma forma um pouco mais básica de uma garrafa feita à base de alga. Uma vez que ela é mais trabalhada, ela acaba tendo uma textura e uma estética diferente. Mas então, qual o diferencial das nossas ecoembalagens? O nosso produto é diferenciado porque pregamos a sustentabilidade em nossas embalagens feitas de algas. São biodegradáveis e não agridem o meio ambiente. Então, clientes que se importam com o bom desenvolvimento do planeta irão optar por nossos produtos que não possuem um preço alto, e sim um preço justo para o que são. Além de biodegradáveis, são produtos de alta qualidade. Buscamos produzir nossas embalagens a partir de agar.
a substância gelatinosa extraída de algas marinhas, que serão doadas por pescadores, que normalmente já seriam descartadas por eles. As algas marinhas são recursos achados em abundância nos oceanos, então não são um problema de recurso. Nossas embalagens são feitas sob medida e as empresas que queiram adotar uma postura mais green, reduzindo toda a produção de lixo quanto o tempo necessário para que as embalagens descartadas fossem decompostas e retornassem à natureza. Ademais, no questionário mencionado anteriormente, direcionado a diferentes representantes de empresas nacionais, aproximadamente 70% se mostraram interessados em aderir a embalagens sustentáveis, sendo que 70% responderam que trabalham com a produção e comercialização de embalagens plásticas. Nossa estratégia de marketing pode ser separada em duas áreas diferentes: o marketing pela internet e a abordagem pessoal. Estimamos que a grande parte dos negócios serão feitos de forma pessoal, mas como é sempre importante haver uma forma de contato virtual, também teremos um site designado para vendas, para esclarecer nossos serviços e os serviços das empresas com que trabalhamos. O nosso público-alvo são empresas de diferentes áreas, que sempre estão à procura do novo e do melhor, e por conta disso estariam dispostos às novas formas de embalagem que não agridam o meio ambiente e ofereçam a mesma qualidade de outras embalagens de plástico. Oferecendo um produto bom e por um valor relativamente acessível, é possível que a gente consiga entrar nesse mercado emergente que é a área de ecoembalagens. Por sermos uma empresa pequena, nossa estratégia de distribuição acaba por ser flexível, se adaptando ao cliente e à quantidade de pedidos. Mas nós temos também capacidade para carregar 1 tonelada de produtos no veículo da nossa empresa. Toda empresa precisa de uma estratégia para promover o seu negócio. É óbvio que com a EasyWeed não seria diferente. Por meio do nosso site, teremos várias explicações do dano causado pelo consumo excessivo de materiais não degradáveis e faremos experimentos que comprovem a eficácia do nosso produto. E para vendermos o nosso produto, ofereceremos à empresa uma operação teste, para podermos analisar juntos a evolução dentro do mercado do nosso produto. Para tal, já teremos que ter algumas garrafas prontas. Se a evolução for positiva, poderemos iniciar os negócios imediatamente, principalmente por já termos o canal de produção. Em caso de evolução negativa, se possível, tentaremos uma melhoria do produto nos quesitos necessários, mas enquanto isso, tentaremos em outros segmentos de mercados que apresentem uma demanda parecida, nos aproximarmos e começarmos novas operações. O nosso serviço começa com a vendedora que entra em contato com o cliente, pessoalmente ou pelo telefone. Neste momento, o cliente escolhe a embalagem sustentável que mais atende à sua necessidade e realiza o pagamento. Uma vez com essa etapa concluída, uma das nossas sócias é encarregada de coletar os recursos, que no caso são as algas, junto dos nossos fornecedores, já foram pré-estabelecidos antes. Uma vez que os recursos estão em mãos, ela também é responsável por levar os produtos até a nossa zona de confecção, que é uma empresa parceira. Um dos nossos possíveis parceiros seria a Ari Johnson, um estudante de design da Universidade de São Paulo, a USP. Ele foi o responsável por criar uma nova garrafa que é feita a partir do pó de agar. Então, Ari Johnson seria o nosso parceiro estratégico fundamental. Uma vez confeccionadas, as embalagens orgânicas são coletadas pela nossa representante, que então é distribuída ao seu ponto de venda designado. A nossa empresa tem como principal foco encontrar possíveis compradores e fazer o meio termo entre estes e as empresas produtoras de embalagens. Estimamos que a capacidade de atendimento no primeiro ano de atividade da empresa será feita em algumas regiões mais próximas ao estado de São Paulo, pela praticidade. Um dos pontos mais fortes da nossa empresa é o seu baixo custo. Os custos fixos da nossa empresa giram em torno do aluguel do escritório, bem como o salário dos funcionários e as contas como o condomínio, luz, água, dentre outras contas básicas. Então, graças a alguns contatos, temos uma grande quantidade de algas que nos chegam por um preço extremamente baixo. Basicamente, nossa única despesa seria o combustível do transporte. A produção das embalagens é de responsabilidade de uma outra empresa parceira, que após produzir, nos entregaria o produto e assim nós o distribuiríamos para as devidas empresas interessadas.